Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E como sempre eu digo que hoje estou com uma fisioterapeuta que estão vindo muito e com situações diferentes. A fisioterapia ela tem evoluído muito em várias especialidades e eu gosto quando vem fisioterapeuta que a gente acaba sabendo muito desse mundo. E hoje a Samara Salerno Tombo vai falar sobre desenvolvimento infantil. Sim, claro. A gente pensa que fisioterapia é para gente adulta ou para pessoas mais velhas. Não, a fisioterapia de criança também. Samara, fico muito feliz por tu estar aqui falando sobre esse assunto que tu adora falar, né? E sinta-se à vontade para esse público que está nos assistindo. É um prazer estar aqui. E como tu disse, a gente é muito apegado àquela ideia da fisioterapia para algum idoso, a fisioterapia para alguém que sofreu algum trauma, ou quebrei o braço e vou para fisioterapia, fiz uma cirurgia e vou para fisioterapia. Mas a fisioterapia ela abrange muitos campos. Um deles é a saúde da criança e do adolescente. E a gente tem que entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da criança para saber se ela está tendo um desenvolvimento normal ou típico, que é como a gente chama, ou não. E como estimular essa criança, né? A fase da primeira infância, que é do nascimento até uns 6 anos de idade, é uma fase muito rica, onde a criança aprende muito, desenvolve muito. Então a gente tem que aproveitar bastante essa fase para estimular a criança, para que a longo prazo ela tenha um desenvolvimento mais saudável também. Às vezes a gente acha que limitando ou por medo ou limitando a criança em alguns espaços não vai trazer alguma falta para ela, mas às vezes traz. Às vezes por falta de tempo no dia a dia a gente acaba deixando a criança muito limitada a um determinado lugar e isso faz falta depois para a criança. Ela precisa explorar, ela precisa botar o pé no chão, a mão no chão. Precisa de espaço. Um espaço que não tenha algo que vá machucá-la. Com certeza. Né? Mas precisa de um espaço que ela se sinta segura e se libertar. Para explorar. Porque a criança do passado era enrolada num paninho, não deixavam ela... No carrinho parecia ali. uma múmia. E hoje não. Hoje Exatamente. Ela tem total liberdade de se movimentar. Inclusive até na água. Sim, tem E eu fico impressionado com isso. Tem. A gente tem esse meio aquático e as crianças adoram. Mas claro. Adoram, tá no meio da água. Estão no meio que elas gostam? Exatamente. E a gente usa a água também como formas de terapia, a física da água. Né? É muito interessante, é muito importante essa exploração. Como é que ela não se afoga? A criança ela já está acostumada a estar no meio líquido, né? Quando ela está dentro do útero, dentro da bolsa, ela já está acostumada com aquele meio. Então, logo que a criança nasce, logo a partir ali do tempo que ela pode ter contato com esse meio, é tranquilo. Claro que com um profissional adequado, né? Mas sim, eles se adaptam bem. Esse crescimento e desenvolvimento assistido, né, por vocês, qual a diferença daquele não assistido? Vamos dizer que os pais pretendem pegar e desenvolver essa criança de uma forma diferente, sempre com um acompanhamento profissional, sendo um fisioterapeuta. A criança ela pode ou não ter o acompanhamento do físio. Isso. Normalmente as crianças que têm o acompanhamento com fisioterapeuta são crianças que têm o desenvolvimento atípico, que é alguma criança que teve algum atraso no desenvolvimento por algum motivo, ou porque nasceu prematura, ou porque nasceu com alguma deficiência, alguma paralisia cerebral, alguma síndrome genética, distrofia muscular, que são doenças comuns. A paralisia cerebral é a doença mais comum da infância. E aí, normalmente, são nesses casos que tem o acompanhamento com o fisioterapeuta. Sim. Mas é importante, às vezes, tu vê que a gente tem os marcos do desenvolvimento, né? Que diz que até mais ou menos 3 meses a criança já tem que ter o controle cefálico, que é segurar o peso da cabecinha. Às vezes a criança não segura. E isso talvez por atraso no desenvolvimento em si. E é importante ter esse acompanhamento com o físio, fazer uma avaliação com o físio para ver se a criança está dentro dos padrões ali da normalidade. Eu fiz essa pergunta porque isso não é normal. Não é comum. Não é comum. Não. Mas pode.
Pode, com certeza. Até mesmo porque depois ela vai também ter os surtos de crescimento. Sim. Né? Que ela vai ter um outro desenvolvimento. Os saltos. Com saltos, exatamente. E que por vezes até as crianças elas sentem alguma sintomatologia a respeito disso. Sentem, sim. Fale sobre isso. A cabeça da criança é muito diferente da nossa, né? A gente já sabe o que a gente quer, a gente sabe expressar o que quer, a gente sabe dizer o que a gente sente, apesar das vezes não, a gente sente perdido. A criança ela ainda está se conhecendo. Então ela não sabe dizer não quero fazer isso, ou eu quero pegar aquele brinquedo e manusear de tal forma. Ela vai se irritar. E aí a gente tem um método que se chama método Montessori, que ele fala sobre que a cada tempo de crescimento, a cada determinada idade, em meses e idade, a criança vai ter vontade e prazer em desenvolver determinadas habilidades. De tanto a tanto tempo ela vai querer desenvolver o caminhar. Certo. E ela vai estar focada naquilo. Aquilo pode estressar ela ou não. E ela vai ela vai demonstrar o que ela sente, mesmo sem saber exatamente o que sente. Claro, sim. Também tem quando eles começam a ler, e eles ficam naquela coisa fanática do eu vou ler aqui, eu vou ler aquilo ali, eu vou ler qualquer propaganda. Sim. Contar, que eles ficam contando. Quando eles começam a falar, que eles descobrem uma palavra, eles ficam repetindo. É aquele fanatismo de desenvolver aquela habilidade. É uma forma de aprender. Sim. Né? Quando a gente, desculpa te interromper. Não, vai lá. Nessa fase da primeira infância, tem literaturas que falam que a criança realiza de 300 a 60 sinapses por segundo. É muita coisa. É muita coisa. É uma fase que eles estão em muita descoberta, desenvolvimento, e é muita informação ao mesmo tempo que eles recebem. São muito curiosos e muitas informações estão chegando diretamente aos olhos. Todo tempo. Principalmente o celular. Todo ele tempo. Já nasce Hoje em dia. né? Ele já nasce touchscreen, já fica apertando Sim. a barriga da mãe. A gente fica naquilo do, meu Deus, como aprendeu rápido. Mas a criança, ela tem esse poder, esse super poder de aprender rápido. Rápido. É aquela esponjinha, né? Eles são mais fáceis de aprender. Sim. E a situação do caminhar, de aprender a caminhar, dar os primeiros passos e depois firmar e seguir, 1 ano em média, né? Tem literaturas, né, que a gente tem esses marcos do desenvolvimento, que fala que a criança tem que ter um crescimento linear. Primeiro ela vai segurar o peso da cabeça, depois ela vai... Ok. Depois ela vai ficar prono, né, que é a posição de balconeio, que nem a gente diz. Tá. Que é deitadinho assim. O hack veio pra... Eu acho que os hackzinhos de televisão, sabe? Aqueles móveis. Isso ali foi feito para criança. Porque não tinha isso, né? Porque agora eles vão direto, se apoiam e ficam na frente da televisão, olhando Peppa Pig. Não é? Aí depois a criança começa a rolar, depois senta com apoio, sem apoio, depois engatinha e depois fica em pé. A criança também tem muito aquilo de ficar na posição de cócoras, né? Sim. Que é até ela conseguir ficar em pé. Segura. Isso. Aí ela vai caminhando e vai indo. São esses marcos. Mas é sempre importante a criança ter esse crescimento linear, sem pular nenhum desses marcos. Qual a idade que os pais devem se preocupar se a criança não está conseguindo se firmar para caminhar? Ou seja, aquele equilíbrio. 2 anos tem que se preocupar. 2 anos a criança já tem que estar caminhando. 1 ano e 8 meses. Não tem, né? Não é uma regra. Mas, via de regra, tem uma tendência, né? Tem. Se colocar uma média 1 ano, ela pode ser 6 meses antes ou 6 meses... É muito difícil 6 meses antes, isso não, mas 8, 9 meses... aí tem crianças que com 11, 10, 11 meses já caminham, ok? Isso. Depende muito, depende de vários fatores também da própria criança. 10 meses, por aí, 11 meses, que... às vezes 1 ano papo de pai e mãe assim, que diz que aos 9 meses já começou a caminhar. Já falava e caminhava. Isso, se me filmar e ter a data ali, até eu acredito. Mas tem, vamos dizer que não. Mas o ideal seria com 2 anos a criança já estar caminhando, já está caminhando, né? Exatamente. Então aí sim, aí os pais já têm que se preocupar mesmo, porque algo está acontecendo. Chamar um físio, fazer uma avaliação, ver se está dentro dos marcos.
Falaste em avaliação. Como que é a tua avaliação com essas crianças? Para se iniciar qualquer situação. Avaliação, primeiro de tudo e qualquer coisa, quando se trata de criança, é a ludicidade. Tá. Tu não faz como um adulto que tu fala, levanta, senta, fica de joelhos, pega aqui isso aqui. Claro. Não, é sempre trabalhando com a ludicidade. Mas a gente sempre vai avaliar esses marcos mesmo de desenvolvimento, que são se a criança já segura a cabeça, se ela já consegue ficar na posição de balconeio, o que ela consegue realizar. Certo. A gente sempre tem que fazer o quê? O que essa criança nos fornece e o que ela ainda não nos fornece. Porque o que ela já fornece a gente tem que usar a favor. Claro, sem dúvida. E também a gente tem os reflexos primitivos, né? Que são reflexos de Moro, que quando a criança é nenê e tu dá um susto, tu faz um barulho, ela dá aquele espasmo assim. Sim. Tem reflexos de fuga asfixia, que são reflexos primitivos, que quando tu deita a criança de barriga para baixo, ela vira o rostinho para conseguir respirar. Tem vários desses reflexos. A gente também tem que avaliar se eles ainda são preservados, se a criança tem, se ela não tem. E eles acontecem a mesma coisa com o marco de desenvolvimento. A criança vai ter os reflexos dos primeiros 3 meses e depois eles somem. Somem não, eles ficam lá guardadinhos. Claro, sim, correto. E depois, dos 3 aos 6 meses, ela vai ter outros reflexos. E eles têm que ir aparecendo, alguns aparecendo e outros sumindo. Certo. Viu só? Tem muita coisa, né? Mas olha, no segundo tempo, teremos mais. Aguarda só um pouquinho e toma uma aguinha, que logo voltaremos. Até breve. Opa, voltamos novamente. E daí, tomou aguinha? Eu já tomei, tá aqui. Mas nós vamos falar de algo assim que... E se o desenvolvimento for atípico dessa criança? O que acontece? Samara? É importante, primeiro, a criança ter uma avaliação de um neurologista, de um pediatra, vir para a fisioterapia para fazer a avaliação com a fisioterapeuta ou fisioterapeuta de saúde da criança e do adolescente. É importante essa avaliação. E também ter essa conversa com os pais para saber como é a rotina da criança, como é em casa, porque a gente estimula na fisioterapia, a gente vai fazer a fisioterapia, mas é muito, muito importante o que tem por trás da fisioterapia, que é o ambiente domiciliar. Bom, tu fizeste uma pesquisa sobre isso, né? Sim. Um trabalho utilizando uma metodologia, claro, né? E alguns materiais, né? Como que foi? Eu usei o questionário REND, que é um questionário de 67 perguntas, onde eu avaliei crianças e seus familiares que tinham um desenvolvimento atípico. Eram crianças de, se eu não me engano, 5 meses a 3 anos. E essas crianças tinham um desenvolvimento atípico por síndromes, paralisia cerebral, enfim, vários fatores. E eu queria saber como é que era o ambiente domiciliar dessas crianças, para saber se eles eram estimuladores ou não. O questionário REND, ele pergunta sobre espaço físico e sobre as oportunidades que a casa dá, tá? Que o ambiente domiciliar dá. Ele fala das affordances, que são as oportunidades.
tem uma parte desse questionário que pergunta só sobre brinquedos. E aí, brinquedos de motricidade fina, grossa, brinquedos com sons que estimulem a criança a contar, a identificar as cores. Certo. E o questionário a pesquisa teve um resultado não tão legal nessa parte de brinquedos, porque as crianças não tinham tantos brinquedos de motricidade fina e grossa. E eu pensei agora como é que eu vou dar esse feedback para as famílias, porque eu tinha que dar esse feedback para as famílias que participaram do estudo, chegando e falando, o seu filho não tem brinquedos suficientes. Então eu participei da comissão da calorada da faculdade e eles organizaram um trote solidário e a minha parte era que eles iam arrecadar material reciclável. E aí eu desenvolvi junto com a minha mãe brinquedos de materiais recicláveis. Desenvolveu? Sim, com a minha mãe a gente desenvolveu esses brinquedos para dar junto com o feedback. Dizer, mãe, seu filho não tem tantos brinquedos de motricidade fina, mas esse aqui eu tô lhe dando esse brinquedo, ele estimula isso. Tu pode fazer em casa, tu pode fazer coisas similares com os materiais que tu tem em casa. E foi bem legal. Qual o tempo? Qual o tempo do trabalho? Do trabalho? Que ficou ali? Foi menos de um semestre. Menos de um semestre. Menos de um semestre, porque eu fiz a pesquisa, eu recolhi os materiais e desenvolvi os brinquedos e entreguei antes mesmo de apresentar a pesquisa. Foi bem corrido. Foi bem corrido. Teve o resultado? Eu não avaliei no pós. Não? Os brinquedos. Então é algo que pode se seguir. Sim, pode. Exatamente. Mas que com certeza tem resultados favoráveis. Sim, com certeza. Com esse tipo de situação. Brinquedos que estimulem muito mais todos os sentidos da criança. Isso, e a gente pintou, tinha um brinquedo que era uma caixa de papelão que a gente cortou em forma de joaninha, pintou de joaninha e cortou aqueles gargalos de garrafa PET, colou. E as tampinhas da garrafa PET eram as bolinhas da joaninha. E a criança tinha que rosquear a tampinha da garrafa PET. Tudo muito lúdico. Também, como eu disse, trazer essa ludicidade, né? Bom, uma pergunta legal para ti. Teu grau de satisfação quando tu vê uma criança que tu tratou e deu tudo certinho como tu queria. Não, é imensurável. É imensurável. Quem é que fica mais feliz? Tu ou os pais? É uma coisa conjunta, né? Porque é um trabalho conjunto, né? Porque tem vezes que crianças com complexidades maiores e que tem um desenvolvimento e chega, por exemplo, a um movimento daquilo que se pode ter e aquela criança sentir que ela pode fazer. A gente sempre fala que a cada pequeno passo é uma grande conquista. Porque Boa. Às vezes tem crianças realmente que têm um grau de complexidade muito grande e que a físio, infelizmente, muitas vezes é paliativa para essas crianças. Sim. Elas não vão evoluir grandiosamente. Mas a cada evoluçãozinha, a cada coisa que tu ganha, a cada coisa que tu consegue manter, já é uma conquista. Com certeza, sem dúvida. Porque isso também facilita muito os cuidadores no dia a dia. E o que te levou a ir mais para essa área pediátrica? Foi na faculdade. Eu entrei querendo trabalhar com idoso. Olha aí. Entrei querendo trabalhar com idoso e aí no meio da faculdade a gente tem aquela sensação de me perdi. E agora, o que eu vou fazer? Aí cheguei na saúde da criança e do adolescente, que a gente tem módulos na faculdade. E eu falei, é aqui. É aqui, comecei a fazer, depois que eu terminei o módulo, fazia monitorias, estava sempre envolvida, estava sempre no meio das crianças. E é aqui é o meu chão. Olha só. E hoje está se especializando cada vez mais dentro dessa área. E o que te leva a ver mais resultado é, com certeza, todos os aspectos de observação em cima de um tratamento em evolução. Sim. E qual deles que mais se evoluiu até hoje? É difícil. Pode falar um caso que tu, assim, acompanhou e que a criança se deu bem. Que tipo de situação que tu colocou para ele que ele viu que ele cresceu e desenvolveu nisso? Eu tive um paciente que ele era de um lar temporário, né? E ele chegou e teve
um parto, uma história inicial de vida bem complicada. Ele chegou, não segurava, não tinha controle cefálico e ele tinha a idade corrigida que a gente chama de crianças prematuras, né? Que ela tem que ter aquela idade corrigida do tempo que ela não ficou ainda na gestação. Que é, se a criança nasceu antes do tempo, tu tem que botar aqueles meses de idade corrigida. Sim. Aí tinha aquela situação toda do meio externo, né? Claro. Né? Não tem como as cuidadoras daquele lar ficar toda hora estimulando ele, porque tem outras crianças, tem outras demandas. Isso era uma preocupação minha. Mas aí a gente foi trabalhando, foi indo. Era uma criança que não tinha muita estimativa, assim. Menino? Era um menino. Era um menino. Ele tinha paralisia cerebral. Mas a lesão dele, o grau não era tão grande, não era uma lesão tão comprometedora, mas a falta de estimulação poderia deixar sequelas mais graves. E foi que com 1 ano ele estava caminhando e eu fui convidada para o aniversário de 1 ano dele. Que isso especial. Foi muito especial. Eu fui convidada para o aniversário de 1 ano dele. Caminhava com auxílio, tinha suas dificuldades, ele ficou usando órteses e aí fizeram uma festinha para ele no lar e me convidaram. Que especial. Foi bem legal. Isso é bacana, né? Isso é um resultado da nossa profissão, né? Isso da área da saúde. Que né? faz a gente continuar, eu acho, assim, que dá esse alívio de dizer, olha só, conseguimos. Esse é o nosso propósito, né? Com certeza. De fazer com que a gente possa ajudar de uma forma, né? Através, claro, de um conhecimento, mas também da nossa intuição, da nossa vontade de ajudar aquela pessoa. Essa criança, eu olhava e pensava, eu preciso fazer mais, o que eu vou fazer? E ia para casa e pensava, falar com... Tu vai para casa e tu leva aquilo e tu fica, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou estimular? Como é que eu vou achar um modo dessa criança também ser estimulada lá? Como? Sim. Aí a gente eu botei atendimentos dele mais dias da semana, porque eu atendi ele uma vez, logo que eu conheci. Eu falei, não, a gente precisa mudar isso, vamos... Naquele momento tu adotou pra peguei tratar. pra mim e é isso aí, a gente vai conseguir. Esse é um desafio. Foi um desafio muito grande. Esse é um desafio. E também a adaptação de órtese, que crianças às vezes ficam um pouco estressadas, foi bem difícil essa parte de adaptação. Tem essa parte emocional também, né? Que tem que ter aquele jogo de cintura com a criança. Porque a criança teimosa, quanto mais teimosa, não vai colaborar. Então tem que ter E tem toda aquela situação, como eu falei, que é o meio, né, o externo, às vezes estressa, ela não sabe expressar o que ela está sentindo, e usar uma órtese não é algo confortável. Sim, claro. Mas eu acho que é estranho dizer, mas para mim ela se ajudou também, muito. Ela viu que podia. Sim. Tu colocou coragem nela. E ela sabia que podia. Foi desafiador, mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Que legal, muito bom. Bem, seguindo o desenvolvimento infantil, certo? Sim. Então, no meio do caminho, a criança tem um acidente. Tem um acidente lá de carro, ou bicicleta, alguma coisa assim. A criança já caminhava, já corria, já tinha todo aquele desenvolvimento, mas dali a pouquinho, no meio do caminho. E agora? Começa do zero? Não. Não. Tá, quebrou a perna, aconteceu isso, aquilo, mas é criança. Coloca para dentro do mesmo tratamento, só que de uma maneira diferente, porque tem ali um osso que precisa ser regenerado. Ele precisa, né, se osso integrar. Mas a criança a gente não pode subestimar. Exatamente. E também toda a questão de ligamento, musculatura, né? Com certeza, ainda mais que é uma fase de crescimento. E que a psicologia ajuda também. Com certeza. Ou seja, isso é um tratamento multidisciplinar, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o educador físico, todo mundo junto para que se possa fazer um tratamento completo. Porque nós da área da saúde, só um não faz chover. Né? Com certeza. Não tem verãozinho, não. Então, todos nós temos que estar colaborando para que essa pessoa ou essa criança se desenvolva. E como eu vejo agora no programa, no Fala Doctor, né, que não só a fisioterapia, como também a pediatria, a odontopediatria, na parte de fono, certo?
entre outras áreas também, que já tem vamos dizer assim, é criança de tal problema. Essa especialidade, essa aqui, vamos lá. A equipe multi, ela é muito importante, principalmente por esse desenvolvimento, um trabalho junto com o psicólogo, junto com o TO, junto com, muitas vezes nutricionista. TO. Explica para o público ali o TO. A diferença do... o TO. Falou TO. O terapeuta ocupacional. Isso, TO, isso aí. O terapeuta ocupacional. É muito importante esses profissionais trabalharem junto, principalmente numa criança em desenvolvimento. E a família, né? O apoio à família, com certeza. Estimular também a família, quando a criança vai para casa, tem suas tarefas a fazer com essa criança. Não subestimar. Exato. A gente tem muito isso de subestimar os pacientes, porque eles têm algumas limitações. Mas como eu disse, lá quando a gente avalia, a gente tem que pegar tudo que eles conseguem a nosso favor. Não só na físio, mas no dia a dia da criança. O que ela consegue fazer? Tá bom, ela consegue fazer tal coisa, então eu vou usar isso a meu favor e desenvolver mais aquilo, estimular mais ela a realizar aquela função que ela consegue. E ela consegue, mesmo porque a criança ela é teimosa também. Quando ela quer, ela é determinada. Quando ela quer fazer uma arte, ela faz. É verdade. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente, né? E gostaria que tu deixasse uma mensagem final para esse público que está nos assistindo. Eu acho que a gente tem sempre que conquistar e comemorar essas conquistas. Quando a gente está na físio, ou na vida, ou no que for, nunca subestimar aos nossos pacientes. E a cada primeiro passo que o paciente dá, a cada primeira pequena conquista que ele tem, comemorar, usar ao teu favor durante o resto do tratamento, durante a vida desse paciente. Dar vida a esse paciente. Fazer com que esse paciente se sinta o mais funcional possível. Olha... Porque assim como a gente dá a vida para eles, eles vão nos dar também muita alegria. Não tem nada mais satisfatório para o paciente. Tu vê um paciente conseguindo realizar. Às vezes não é nem a satisfação de ver que tu auxiliou naquilo, mas sim a felicidade dele conseguindo realizar aquilo que ele já não conseguia mais. Verdade. Adorei isso. Porque vendo, né, os meus filhos, a primeira felicidade foi quando eles nasceram. A segunda felicidade foi quando eles começaram a caminhar. E que o que me deixou é que eu vi aquela criança que agora ela vai ter uma liberdade maior de explorar. Esses dias... Parece que aquilo ali, eles estavam saindo para o mundo, sabe? Quando eles começam a caminhar. Parece que aquilo ali, eles começam aqui ali uma felicidade. Que parece que agora eu vou conhecer o mundo. Esses dias eu vi um vídeo que falava sobre as primeiras coisas. E é incrível como só vai ter o primeiro dia que tu vai ver teu filho caminhar. Só vai ter uma primeira vez. Exato. É só uma primeira vez. Exatamente. Então comemora. Tu só vai ver uma vez o nascimento do teu filho. Tu só vai ver uma vez o primeiro passo do teu filho. Tu só vai ver uma vez aquela conquista. Então comemora. É isso aí. E a gente tem que comemorar mesmo. Até mesmo porque, como tu falaste, né, o desenvolvimento da criança, seja ela atípica ou não, né, é sempre uma conquista. Exatamente, é sempre uma conquista. E às vezes essas conquistas são suadas. Com certeza. Parabéns. Obrigada. Parabéns, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Uma vez convidado é sempre convidado, certo? Espero que ainda esse ano. E a você que está nos assistindo, a sua conquista, né? Vamos falar então, vamos deixar essa palavra, conquista. Vamos, conquista. Valeu. Uma boa noite e uma noite abençoada para todos. Aquele abraço.